Pessoal, vamos ao nosso giro pela política. Vamos falar das pesquisas eleitorais, da situação em São Paulo, dos debates e a censura que está acontecendo. Vamos falar também sobre o horário eleitoral que começa hoje. Vamos começar então com as pesquisas. A gente tem aqui o agregador, que não tem grandes mudanças em relação a ontem, apenas um aumento aqui na posição do Lula, porque saíram duas pesquisas. Atlas Intel Internet, nunca ouvi falar nessa porcaria, e Big Data. Ideia Big Data, que botaram Lula com um percentual maior do que ele tinha antes, né? Então teve um pequeno aumento aqui no Lula, o Bolsonaro ficou parado. Isso foi essas pesquisas que tiveram no dia de ontem, mas é muito cedo ainda para ver se isso aqui é alguma coisa de fato preocupante, né? Bom, não teve nenhuma grande pesquisa liberada e repara uma outra coisa aqui também que eu tenho falado para vocês, Simone Tebet subindo forte, hein? É preocupante isso para o Ciro, tá arriscado. Eu acho isso positivo, vou explicar para vocês porque que eu acho positivo a Simone Tebet crescer. Porque o Ciro Gomes, eu tenho muito receio de que ele fique até quase no dia da eleição, mas antes da eleição ele desista, para ajudar o Lula em troca de algum cargo no governo Lula. O Ciro é bem capaz de fazer isso. A Simone Tebet, eu acho menos provável ela fazer isso. Por quê? Porque o jogo dela é de mais longo prazo. O Ciro já falou que essa é a última eleição dele. Ele não vai tentar de novo, mais uma vez, o cargo de presidente. Então é possível que o Ciro acabe aceitando alguma coisa. E isso é um risco por quê? Porque isso daí acabaria com o segundo turno. Se o Ciro desiste, vai resolver a eleição no primeiro turno. Ao contrário, se a Simone Tebet crescer o suficiente, ela pode assumir o lugar do Ciro e daí seria mais difícil dela desistir, garantindo o segundo turno e mais 3 semanas para o Bolsonaro crescer nas pesquisas, né? Então, não deixa de ser uma boa ideia. Como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com a Simone Tebet para 2026. Bom, vamos falar um pouco sobre São Paulo, porque teve uma sabatina do Tarcísio, que o Tarcísio arrebentou, cara, impressionante. O pessoal da esquerda tá todo chateado aqui, não, falando aqui que sabatina, o Tarcísio distorce a realidade ao afirmar que o Brasil cresce com deflação e coisa e tal. Mas aí o cara do Globo, lógico, não pode deixar de falar alguma coisa, o cara do Estadão, na verdade, não, mas a inflação acumulada dos últimos 12 meses e coisa e tal tá em 10%, então tem inflação e coisa e tal. É a lorota que esse pessoal vai colocar. Mas o que o Tarcísio falou é verdade. Estamos com deflação, estamos crescendo. Enfim, mas o mais legal dessa história toda foi a resposta que ele deu aqui. Vamos falar sobre essa jantada aqui, porque realmente merece a gente ouvir isso, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político-partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro, né? Então, tinha uma... É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? O cara não tinha nem o que responder depois dessa. Isso foi uma jantada linda do Tarcísio, né? E realmente, é aquilo que ele falou mesmo, esse pessoal carta pela democracia. Como assim os caras aceitam democracia, aceitam ditadura na Nicarágua, aceitam ditadura na Venezuela, aceitam ditadura em tudo quanto é lugar,
Ah, não, mas aqui no Brasil fazemos cartas sobre a democracia. É o que falamos no vídeo de ontem, né? E depois eles ficam surpresos de perceber que tem democratas e antidemocratas em padrões iguais entre os eleitores de Bolsonaro e Lula. Esse pessoal realmente acha que democracia é o mesmo que Lula. Eles realmente pensam isso, porque na cabeça deles, da bolinha da esquerda deste tamaninho, isso está sedimentado lá, não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, Tarcísio está indo muito bem e as pesquisas mostram isso, tá? Se você olhar aqui a pesquisa para governador em São Paulo, ele já está descolando do Rodrigo Garcia. Nas últimas pesquisas aqui, ele já está com 24%. Olha só, essa pesquisa Atlas Intel para São Paulo está dando um resultado muito interessante, porque o Haddad caiu para 28% e o Tarcísio subiu para 24%. Ou seja, já estão quase que se encontrando aí na pesquisa de intenção de voto, e o Rodrigo Garcia ficando para trás. O Rodrigo Garcia não tem chance, não deve nem ir para o segundo turno, e de qualquer forma o Tarcísio tem tudo para ir para o segundo turno e ganhar para governador, porque qualquer um que for contra o Haddad para segundo turno ganha, né? O que está acontecendo aqui, esse aumento constante do Tarcísio, é aquele fator que a gente menciona, que pouca gente em São Paulo ainda conhece o Tarcísio, né? Eu sei que o pessoal que está mais ligado em política, que acompanha política, todo mundo conhece o Tarcísio, mas o grosso da população, aquele pessoal que não está tão interessado assim, acaba conhecendo agora, e evidentemente isso tende a ajudar o Tarcísio cada vez mais. Ele vai melhorar esse índice de aprovação dele, né? O Rodrigo Garcia também está ficando conhecido agora, mas ele, devido à ligação com o Dória, eu não creio que ele tenha chance. Essa última pesquisa já separou bem os dois, né? E para senador, o Márcio França, do PSB, está com uma folga significativa, apesar de que nessa última pesquisa também, se você olhar aqui nessa última pesquisa, ele já deu um valor apenas um pouquinho maior que o Marcos Pontes. Então está o Márcio França com 22%, o Marcos Pontes com 17%, já bem mais próximo, e a Janaína Pascoal ficando para trás com 9,5% aqui embaixo, né? A Janaína Pascoal é essa linha verde pequenininha aqui, o Marcos Pontes essa linha azul claro aqui, essa linha cinza aqui é não sabe, não opinou, e essa linha azul aqui que descontinuou era o Datena, que durante um período seria candidato, mas acabou desistindo, né? Então Márcio França é o laranja aqui, Marcos Pontes é o azul claro, ainda parece meio colado aqui no agregado com a Janaína Pascoal, mas como a gente vê aqui a última pesquisa, o ponto dele está bem mais aqui para cima, já jogou ele mais perto do Márcio Pontes, né? Do Márcio França, né? O grande problema dessa eleição para senador é aquilo que eu falei para vocês, não tem segundo turno, ou seja, nesse caso aqui, mesmo que seja por uma diferença pequena, vai quem tiver em primeiro para senador. Nesse caso aqui, neste momento, ainda seria o Márcio França. Vamos ver como é que a coisa caminha. Eu acredito que hoje está começando o horário gratuito, deve ajudar os candidatos do Bolsonaro lá, porque, de novo, o Marcos Pontes é outro candidato que não é muito conhecido, né? Ele é conhecido como astronauta, coisa e tal, mas em termos políticos ele não tem muita força. Vamos ver como é que isso se altera à medida que o tempo for passando, né? Voltando aqui à eleição presidencial, Bolsonaro não deve participar dos debates. E agora a gente ficou sabendo que foram duas pessoas que tomaram essa decisão, ou que pelo menos influíram nessa decisão, que foi o Paulo Guedes e o Flávio Bolsonaro. Os dois acham que Bolsonaro não tem a ganhar nesses debates, só tem a perder. Eu, sinceramente, não sei dizer. Eu acho que seria mais uma boa oportunidade de Bolsonaro mostrar firmeza, rebater os pontos que o pessoal acusa ele. Ele foi muito bem no Jornal da Globo, conseguiu falar para um monte de gente fora da bolha dele. Então, no final das contas, foi algo positivo, sim, que aquela participação dele, por mais que tenham batido muito nele, é a oportunidade que ele tem de falar, de explicar para as pessoas esse negócio. Então, eu, sinceramente, pessoalmente, acho que ele deveria ir. Mas é aquele negócio, certamente o Flávio Bolsonaro e o Paulo Guedes estão mais a par da situação do que eu, devem ter tomado a decisão certa nesse caso. Mas só para deixar claro, parece que havia muita gente no círculo ali da coisa com a ideia de que era positivo isso, justamente para furar a bolha, como o pessoal estava colocando, né? Então é a mesma posição que eu digo, eu acho que seria positivo,
mas enfim, a decisão foi tomada, ele não vai participar de debates, o Bolsonaro, né? Bom, vamos falar um pouco sobre algumas threads de censura aqui, críticas, né? A gente já falou, a gente está falando lá no YouTube sobre essa situação toda da ação do Moraes, que foi absurda, foi algo realmente bastante crítico, né? Está sendo criticado até por pessoas da esquerda. E, bom, os perfis do Luciano Hang foram suspensos no YouTube e no Twitter. Ontem teve também um monte de médicos que estudavam a proxalutamida, um remédio contra a Covid, que não teve problema nenhum, não matou ninguém. Repara, a PF não fez até hoje a prisão daqueles médicos que fizeram aquele estudo criminoso da hidroxicloroquina lá em Manaus. Os caras usaram superdosagem para tentar mostrar que hidroxicloroquina mata a gente, botaram a dosagem 10 vezes maior do que a esperada, num estudo que aí efetivamente matou gente, e usaram isso para proibir estudos com a hidroxicloroquina. Esse pessoal que fez esse tipo de estudo, eles deveriam ter sido investigados, porque era todo mundo ligado a gente de esquerda. O objetivo era realmente proibir estudos em cima da hidroxicloroquina, fizeram superdosagem, um absurdo. Ninguém teve ação, não teve nada. Na proxalutamida, um remédio alternativo para a Covid, no final eu não acompanhei se isso funcionou, não funcionou, o que foi, mas de qualquer forma é perfeitamente razoável você ter teste numa situação dessa. Parece que eles seguiram todos os protocolos, e o que a polícia está alegando é que eles não tinham autorização da Anvisa. Mas tinham autorização da Anvisa. A própria Anvisa reconheceu que deu autorização inicialmente, depois ela disse que cancelou. Mas inicialmente ela deu. Então os caras estavam certos, não tinha nada de errado. Que história é essa, né? É mais uma vez, isso daí claramente é uma ação da oposição, de novo tentando influir nas eleições. Tá mais do que na cara que esse negócio do Hang e de outras pessoas daquele grupo de empresários é, de novo, justiça querendo interferir na eleição. Por quê? Porque o Hang é um cara muito vocal. Ele não falou nada naquele grupo que sequer chegasse perto de golpe ou coisa que o valha. No entanto, cortaram as redes deles todas. Olha que absurdo isso, como é que esse pessoal está indo num extremo para prejudicar Bolsonaro, né? E outra coisa que aconteceu também, o Alexandre de Moraes mandou bloquear as redes sociais e as contas bancárias da mulher do Daniel Silveira, que não é acusada de nada, que não tem nenhum problema com nada. No entanto, mandou bloquear as redes sociais dela. Ela não pode falar nas redes sociais. Por que ela não pode falar nas redes sociais dela? Qual a lógica que tem por trás disso? Qual é o dispositivo na lei brasileira que permite você sancionar a mulher da pessoa que está sendo acusada? E o Daniel Silveira já recebeu indulto, então não deveria nem estar mais nesse processo. Um absurdo completo isso daí, que só mostra o desespero deste pessoal, né? Outra coisa que aconteceu aqui foi o Arthur Duval, que teve o canal dele banido de fazer lives, né? Proibido de fazer lives. Esse caso do Arthur Duval aqui, eu vou te falar um negócio, eu acho que é um pouco diferente. Primeiro porque isso aqui não teve nada a ver com a justiça propriamente dita. Isso aqui foi o YouTube na política de direitos autorais. O que o Arthur Duval fez? Ele fez aquilo que eu fiz no Rumble, na entrevista do Bolsonaro e do Ciro Gomes. Então ele assistiu a televisão, a Rede Globo, e ficou comentando a Rede Globo né, no canal dele, tanto a entrevista do Bolsonaro quanto a entrevista do Ciro Gomes. E aí a Rede Globo deu um strike de copyright nele, e na verdade deu 2 strikes de copyright, um em seguida do outro. O canal dele está com 2 strikes, você sabe, 3 strikes você perde o canal. E, além disso, está proibido de fazer lives, não se sabe por quanto tempo, talvez por 90 dias, ou seja, vai ser todo o período da eleição, o canal dele foi censurado, né? E esse caso aqui não tem a ver com a justiça, e embora eu ache chato isso daqui, ele fala no vídeo dele que não, porque é direito das pessoas ver TV aberta e coisa e tal. Pode até ser na lei brasileira, mas a coisa do YouTube é bem claro, o contrato que você assina com o YouTube é bem claro, você reproduzir esse material, isso pode dar problema, copyright, né? E a Globo fez isso, anunciou o copyright, a gente sabe que eles fazem isso, por isso eu fiz a minha live no Rumble, porque no Rumble você tem um pouco mais de liberdade, não quer dizer que seja totalmente isento disso, tá? É que eu acho pouco provável a Globo correr atrás de processar o Rumble, entrar em contato e coisa e tal. Não é totalmente impossível, mas é pouco provável. No final das contas, é isso que aconteceu, né? Ou seja, essa foi o problema que teve ali. E bom, essa questão toda de censura tem uma outra coisa preocupante, que é isso daqui. A Roberta
Luxinger, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, Luxinger. Enfim, ela foi quem, antes do Luciano Hang sofrer busca e apreensão, aqueles empresários, aquele negócio do grupo, né? Ela falou, não, a caneta do Alexandre de Moraes vai esvaziar essa semana, não sei o que lá, vai fazer um monte de coisa. Então, ou seja, ela tem informação privilegiada sobre o Alexandre de Moraes. Deveria ter? Não, não deveria. Ela não é do MP, ela não é nada. Ela é uma política do PT. E agora, olha só o que ela falou aqui, ó. Não ficará pedra sobre pedra, aguardem. Ou seja, o que ela está dizendo é que vai vir mais coisa por aí. O pessoal está querendo realmente entregar essa eleição para o Molusco a qualquer custo. Chega a ser impressionante o quanto que eles estão fazendo isso. Eu não acredito que eles vão interferir na votação em si, mas tudo que eles puderem fazer para prejudicar Bolsonaro e ajudar o Molusco, eles vão fazer. Mesmo assim, porém, não vai ser eficiente. É aquilo que eu falei no vídeo ontem. O Luciano Hang não vai poder dar dinheiro para o Bolsonaro. O Luciano Hang não deu dinheiro para o Bolsonaro em 2018 também. Não tem lógica nenhuma essa ideia lá da Patrícia Campos Melo de que o cara mandou dinheiro e por isso que Bolsonaro reelegeu. Por isso que o Bolsonaro elegeu, porque teve disparo em massa de WhatsApp. Porcaria nenhuma. Não teve nada disso. O desfile de 7 de setembro não precisa de nada. Aliás, o pessoal do Vista Pátria, o Alan Frutuoso, está fazendo uma vaquinha para botar um carro de som aqui em Copacabana. Eu ainda não sei onde é que contribui com ele não, mas eu vou levantar as informações depois para vocês, para quem quiser ajudar ao desfile de 7 de setembro com doação, né? De qualquer forma, não importa. Mesmo que não tenha carro de som, meu amigo, vai ter gente, que é o que importa. O que faz diferença é gente na rua, né? Enfim, esse pessoal está achando que vai conseguir, através da justiça, impedir Bolsonaro de ganhar essa eleição. Não vai, não. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque cada vez que alguém fala, não, isso quer dizer que o Lula já ganhou, lembra, você está jogando fora votos em Bolsonaro toda vez que você fala isso. Eu bano todo mundo que comenta lá no YouTube, eu não sei como é que bane gente aqui no Rumble, não aprendi ainda, no dia que eu descobri eu vou fazer isso aqui também. Mas lá no YouTube eu estou banindo todo mundo que vem com esse papo, não, essa eleição já está o TSE já decidiu. Gente, cada vez que você fala isso, você vai fazer uma pessoa que tá olhando esse troço e fala assim, não, então não vou votar não, pô, já tá decidida pro Lula, por que eu vou votar? Ignora isso, não, a eleição vai funcionar, porque eles estão fazendo isso. Pensa bem, se eles fossem realmente mexer na urna, para que eles iam fazer esse tipo de coisa? Para que eles iam arrumar esse monte de confusão se eles já iam mexer na urna mesmo para mudar? Eles não têm como mexer na urna. A urna é um negócio que tem muita vigilância, muita gente olha para isso. Eles sabem que não podem mexer ali. Por isso que eles estão fazendo todos esses truques por fora, porque eles querem tirar a popularidade de Bolsonaro. E Bolsonaro vai ganhar simplesmente pelas pessoas indo lá e votando. Agora, quando você começa a falar, não, Lula já ganhou, já acabou, o TSE já decidiu e não sei o que lá, acabou. Vai ter gente que vai falar assim, não, então eu não vou votar, porque eu vou perder meu tempo votando, se já está decidido. Parem com essa história, esqueçam esse problema de urna, não sei o que lá. Não, o que tem que focar agora é isso. O que o Moraes está fazendo é um absurdo, o que a esquerda está fazendo é um absurdo, e estão fazendo esse absurdo, sabe por quê? Porque estão desesperados, porque estão percebendo que Bolsonaro vai levar essa. Bom, hoje começa o horário eleitoral gratuito, né? Aquela televisãozinha, aquele horário que o pessoal aparece, coisa e tal. Não é mais o horário dos partidos, agora os candidatos mesmo apresentando. Isso eu achava um saco na época que não tinha internet ainda, porque você ficava preso a ver aquele negócio, que é uma coisa que, sinceramente, é terrível. Mas hoje em dia eu nem me importo, porque eu não assisto televisão mesmo, então pode ter horário eleitoral lá que não faz diferença. De qualquer forma, é algo que pode mexer nas intenções de voto. É importante a gente ficar atento para ver quem que está se saindo melhor nessa história, para que lado que estão indo as intenções de voto, porque agora, com horário eleitoral, isso, embora não seja importante para mim, provavelmente para você também não, mas ainda existe um grupo grande de pessoas que sim se informa pela televisão e vai assistir essas coisas e vai decidir o voto com base no que esse pessoal falar no horário eleitoral. Então é importante a gente entender o que vai vir disso daí, né? É o horário de sempre, vai ter aquele meia hora para presidente, meia hora para deputados estaduais, aí senador é segunda, quarta e sexta, deputado federal é terça, quinta e sábado, enfim, é isso daí.